Olá, meus queridos, eu sou a Marcela Leal, sejam bem-vindos ao meu canal Escola da Liberdade e hoje eu queria abordar um tema extremamente complexo, mas muito importante, que é a base de tudo que eu falo aqui no meu canal. Eu gosto muito de usar isso em todos os meus vídeos. Você vai ver desde o vídeo mais complexo, né, como o da live que eu fiz a semana passada falando sobre mente aberta, até os mais simples que eu falo do Neymar, do caso Neymar, né? Eu tô sempre levando, né, tudo que eu vejo, né, e tudo que eu me inspiro a falar aqui no canal, ou que eu sou inspirada a falar, que me inspiram a falar aqui no canal, para a última instância, né? O que é a última instância? O que é o pensamento unicista? É o pensamento da verdade absoluta. Quando eu falo essa palavra, verdade absoluta, a pessoa já dá uns passos para trás, né? Fala, peraí, como assim verdade absoluta? Você tá louca? Quem você pensa que é? Assim, a verdade absoluta, ela é o pensamento unicista. O que é o pensamento unicista? É um pensamento onde a gente entende que eu, você, Deus, o universo, tudo que existe, somos uma coisa só. E a gente coloca a nossa mente nesse lugar e pensa e olha para o mundo a partir desse lugar. Tudo que eu falo aqui, que fala desse pensamento unicista, vem do que eu aprendi com esse livro aqui, tá? Chamado Um Curso em Milagres. Tá? Tudo que eu falo tem base neste livro, que foi o livro que me ensinou a pensar de forma unicista, né? Porque somente a partir deste lugar de verdade absoluta que é possível a gente sair do sofrimento, tá? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em verdade absoluta, é este o lugar. Eu, você e tudo que existe somos um. Por isso que eu nunca vou te atacar. Por isso que eu entendo que se eu te atacar, eu tô atacando a mim mesma. E eu aprendi a entender, né, consegui entender profundamente por que eu ataco a mim mesma quando eu ataco qualquer pessoa. Tá? E isso não tem a ver com bondade. Uma pessoa que entende o que é a verdade absoluta, ela não é uma pessoa boazinha, ela é uma pessoa consciente, né? Porque existe inteligência maior do que a gente aprender a não atacar pra gente não se autodestruir, pra gente não se destruir, né? Porque toda vez que a gente ataca, eu já falei em vários vídeos isso, a gente está secretando no nosso organismo hormônios neurotransmissores do estresse, né? O cortisol, a adrenalina, a noradrenalina, que em excesso eles acabam, eles são veneno no nosso sangue, eles acabam danificando o nosso sistema imunológico e com isso a gente fica doente. E com isso a gente morre mais cedo, entende? E com isso a gente envelhece mais rápido, tá? Então, hoje eu queria falar, né, sobre esse pensamento da verdade absoluta, né, porque a verdade é o seguinte, quando a gente fala, peraí, não existe verdade absoluta, existe a sua verdade, existe a minha verdade, como é que você fala isso, né? Se a verdade, ela é a sua verdade e eu tenho outra verdade que é diferente da sua verdade, ela não é uma verdade absoluta, certo? Ela é uma verdade relativa, ok? A verdade absoluta, todo mundo tem que ver a mesma coisa, tem que entender a mesma coisa, senão ela não é absoluta. Todos os grandes avatares que vieram para o mundo, né, já iluminados, ou os que iluminaram aqui na Terra mesmo, que chegaram à compreensão dessa verdade absoluta, eles acabam falando a mesma coisa, se vocês perceberem, né? Jesus, Krishna, Buda, Yogananda, Eckhart Tolle, que tá vivo, né? Tem muita gente legal e viva aqui no mundo que pensa dessa forma, que tem esse pensamento unicista. Pode ser que a pessoa não use esse termo, pensamento unicista, mas ela fala a partir desse lugar. Quando a pessoa chega neste lugar, ela fala sempre a mesma coisa. Então, às vezes esses grandes mestres, eles usam didáticas diferentes para falar sobre isso, mas eles falam a mesma coisa. Entende? A filosofia por trás, as ideias por trás, os conceitos são sempre os mesmos e você vai ouvir isso por bocas completamente diferentes, a mesma coisa. Então hoje eu trouxe um textinho aqui do Krishnamurti, que também é um cara que fala a partir desse lugar, né? Que tem esse pensamento unicista, que é uma pessoa que eu adoro, que é um filósofo, ele já faleceu, um filósofo indiano, incrível, absolutamente incrível. Procurem, tem muitos livros dele à venda ou em sebo, se não acharem em livraria tem em sebo para vender. São livros bem curtinhos, ó.
Esse aqui se chama Sobre o Passado. Não sei se dá pra ver aí. Sobre o passado, tá? Nesse livro, ele tá falando por que a gente acredita no sofrimento, por que a gente destrói um ao outro, por que a gente mata um ao outro, por que o humano tem isso dentro dele, essa crença na destruição, tá? E uma das questões que faz com que a gente se destrua e a gente se mate e entre nessa loucura que o mundo vive, tá? Então eu vou ler um trechinho que eu amei e quero compartilhar com vocês. Quando você se denomina indiano, ou maometano, ou cristão, ou europeu, ou brasileiro, essa eu tô colocando aqui, tá? Ele não falou, mas... Ou de direita, tô colocando aqui também, ou de esquerda, ou preto, ou branco, ou amarelo, ou paranaense, ou baiano, você está sendo violento. Olha que profundo isso. Vou ler de novo. Toda vez que você se denomina indiano, maometano, ou cristão, ou europeu, ou o que quer que seja, está sendo violento. Sabe por quê? Porque você está se separando do resto da humanidade. Quando se separa, pela crença, pela nacionalidade, pela tradição ou por qualquer outra coisa, gera-se violência. Assim, o homem que deseja compreender a violência não deve pertencer a nenhuma nação, não deve pertencer a nenhuma religião, não deve pertencer a nenhum partido político ou sistema partidário. O que deve interessá-lo é a compreensão total da humanidade. E digo mais, né? Vou mais profundamente nesse pensamento dele. É a compreensão total do pensamento universal. Entender como todos os seres pensam. Isso é o pensamento unicista. Mas quando você adquire um rótulo, né? Eu tenho esse é tema de uma aula minha, que falo sobre rótulos, eu uso o tema rótulos, né? Você pega algo para defender, você adquire esse rótulo, você não consegue enxergar o todo, porque você fica olhando a partir daquele lugar. E se você olha a partir daquele lugar, também é algo que você tem que defender, porque é diferente do oposto daquilo, entendeu? Tipo, as mulheres se separando dos homens, né? Ou a direita se separando da esquerda, né? Os países, um país que se acha superior ao outro, né? Tudo isso, e o Krishnamurti usa muito esse termo separação, tudo isso gera separação. Eu lembro que eu li há muito tempo atrás, uns 12, 13 anos, esse livro aqui, e não fazia nenhum sentido para mim. E hoje ele é absolutamente perfeito, porque ele diz a mesma coisa que o Curso em Milagres diz, que Jesus dizia, né, que Yogananda, não sei se vocês conhecem o Yogananda, também fala sobre isso. Enfim, todos esses grandes mestres, Gandhi, todos, né, que falaram deste lugar, falam. Isso gera separação. É por isso que é importante a gente dissolver essas coisas na gente. Porque enquanto isso está muito forte, está muito apegado a esses guetos, né, a gente sofre porque a gente vai estar sempre buscando um motivo para atacar o lado oposto, entende? Isso com relação a tudo, gente, com relação a tudo, tá? Vocês vão ver que aqui nesse canal vai ser impossível eu atacar qualquer coisa ou me voltar contra qualquer coisa, porque eu tô mentindo quando eu faço isso. Entende? Então a minha missão com esse canal é justamente mostrar para vocês uma outra forma de olhar para o mundo, né? Um ponto de vista que a partir desse ponto de vista, né, deste lugar de verdade, você solta o sofrimento, porque você não vai mais se sentir ameaçado, entende? Quando a gente fica defendendo coisas, a gente se sente ameaçado. Né? A gente vê o outro como um oponente, a gente vê um outro como um vilão, a gente vê o outro como o algoz e se sente vítima, entendeu? A gente começa a vestir muitos papéis e por conta disso vem o sofrimento.
e vem o medo, acima de tudo vem o medo, né? De ser atacado, o tempo inteiro se defendendo, né? Tem uma lição do livro Um Curso em Milagres que eu li essa lição na live que eu fiz, acho que a semana passada, que fala: se eu me defendo, sou atacado, né? Se você estudar física quântica, você vai ver o quão faz sentido isso, né? Porque você começa, toda vez que você começa a se defender de tudo, você está sentindo medo. Se você está sentindo medo, você gera uma sensação dentro de você, no seu campo eletromagnético, que vai emanar esse medo. Então você vai atrair um algoz, justamente porque você está sentindo medo. Entende? Porque o pensamento unicista é tão essencial. Entende por que a gente entender que a gente é um e que a gente é inameaçável é tão importante? A gente vai parar de sentir esse medo de tudo, sabe? Vai parar de viver com medo na mente, né? E a partir desse lugar, a partir dessa não emanação, dessa vibração de medo, essas coisas que a gente chama de ruins no mundo, elas param de acontecer. Porque eu tô em paz, entendeu? Dentro desse pensamento. É esse pensamento que me salva. Esse pensamento, ele salvou a minha vida. E pode salvar a vida de qualquer pessoa, né? Mantendo essa mente em paz. Eu indico que vocês pratiquem o máximo possível, né? Procurem aqui nos meus vídeos, acima de tudo nas lives, que é onde eu falo mais profundamente sobre isso. Percebam o que vocês sentem, mesmo que às vezes a palavra não bata com aquilo que vocês entendem como verdade. Percebam a sensação que vocês sentem quando vocês saem das lives. Isso mostra o que é verdadeiro, né? A sua paz interior, a sensação que você sente, te mostra muito mais o que é verdadeiro do que as palavras. Comece a observar isso nas pessoas, comece a observar isso aqui e você vai entender que caminho você tem que seguir. Tá bom, meus queridos? Esse era um videozinho que eu queria falar um pouquinho sobre a separação, sobre o Krishnamurti, sobre o que é esse pensamento que eu trago aqui em todos os meus vídeos aqui nesse canal. Tá bom, meus queridos? Beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau!